Muito boa tarde, segundou. Então, uma ótima semana para você que está assistindo a TV Mar pelo canal 522 da Claro Net. Está começando mais um podcast Cultura Pop, mais um episódio. E olha, o episódio de hoje vai ser fantástico. Tenho aqui dois grandes amigos à minha frente, que eu agradeço desde já por terem aceitado o convite, para falar sobre um tema muito importante, que é a questão da geração de emprego e, mais do que isso, a preparação para as pessoas no mercado de trabalho. Olá, boa tarde, primeiramente, meu amigo Leandro Viana, né, o grande Li, mais conhecido. O cara, rapaz, o cara joga futebol, o cara é do samba também, enfim, né? Múltiplas tarefas, múltiplas funções e faz um trabalho fantástico no Cine. Leandro Viana, prazer de ter aqui, tudo bem? Boa tarde, Selmo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar. Primeiro agradecer o convite, né? Quando a gente recebe a mensagem do Selmo, primeiro a gente fica nervoso, né? Porque eu não rasgo cedo, eu disse hoje isso pra ele, né? É um cara que quando a gente vai chegar perto para conversar, a gente já fica, pô, é o mestre, né? E então, agradecer o convite, né? E dizer da minha felicidade de ver a TV Mar nessa ascensão, né? É uma TV aqui de Rio Grande que a gente precisa, que a gente sabe o quanto é importante para a comunidade e para as pessoas que residem aqui na cidade. Então eu fico muito feliz de ver a TV Mar nessa ascensão que está no momento aí. E a gente veio conversar, né, Selma? Conversar contigo, conversar com os telespectadores, conversar com esse monstro também que está do lado aqui, que o Selma vai apresentar. É sempre muito importante a gente ter essa troca aí com vocês. Perfeito. Leandro Viana que faz um trabalho fantástico junto ao Cine aqui de Rio Grande. E olha só que bancada hoje, hein? Thiago Radman. Rapaz, é nome de ator de novela das 8, hein? Nome grande rosto, Thiago, né? Monstro, né, cara? Pô. Enfim, Thiago, né, que faz um trabalho fantástico junto ao Senac aqui de Rio Grande, né? Que eu sou muito fã do teu trabalho, sabes disso? E que honra, que prazer te ter aqui hoje. Tudo bem, Thiago? Pô, boa tarde, Selmo, ao meu amigo Leandro Viana também, a todos os telespectadores da TV Mar. Na verdade, é uma honra para mim estar dividindo aqui o espaço com vocês, duas referências aí da nossa comunidade, também da mesma forma como o Leandro falou, uma alegria poder estar aqui na TV Mar, especialmente voltar à TV Mar e ver essas novidades todas que estão acontecendo, porque essa TV que é local, ela é muito necessária para tratar dos assuntos da nossa comunidade, né? Hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho, sobre qualificação profissional da nossa comunidade, né? Então eu te parabenizo também por abrir esse espaço, Selmo, para a gente discutir os assuntos aqui da nossa querida cidade e poder estar aqui então hoje é uma alegria muito grande. Com certeza, inclusive até, Thiago, vou seguir contigo porque eu acho que o princípio de tudo passa lá pelo Senac, porque para chegar lá no Cine, o cara vai chegar e vai deixar o currículo lá para entrar no mercado de trabalho. Mas antes ele precisa se preparar. Se prepara onde? Senac, com certeza, é referência. O que vocês andam fazendo lá atualmente? Olha, Selmo, Leandro, na verdade o Senac passou por muitas transformações ao longo desses últimos anos, né? Eu preciso dizer para quem nos escuta que aqui em Rio Grande nós temos uma das escolas mais antigas do Brasil. Olha só! O Senac é de 1946. Em 1947 nós já tínhamos a estrutura aqui em Rio Grande. Hoje nós temos mais de 615 escolas espalhadas pelo Brasil todo. E nos últimos anos a gente teve um processo de modernização dessa estrutura, que era muito antiga, né? E mudamos inclusive de endereço, fomos ali para Presidente Vargas, 299, ali em frente às capelas da Santa Casa, onde eu posso dizer para vocês que a gente fez uma das estruturas mais modernas também do Senac no Brasil. Verdade. E junto com isso a gente trouxe outras áreas de atuação e reforçou algumas que a gente já vinha trabalhando com muita qualidade ao longo dos últimos anos, né? Por exemplo, hoje a gente tem a área de saúde muito forte, né? Então, tem lá o técnico em enfermagem, tem as especializações tanto em enfermagem do trabalho, urgência e emergência, instrumentação cirúrgica, enfim. A área da saúde é muito forte e eu tenho muito orgulho de dizer que durante a pandemia, Leandro, em alguns momentos os alunos e professores do Senac foram os responsáveis por ajudar a Secretaria de Saúde e os órgãos competentes a segurar a barra, né? Eu lembro de uma ocasião, Selminha, que eu estava na praia e tocou o telefone, era o nosso prefeito, né? O prefeito e a secretária de saúde, né? Olha, nós não temos como manter em pé o centro de testagem do município e precisamos de apoio.
imediatamente eu conversei ali com os professores, alguns voltaram das férias, Sim. juntaram os alunos da saúde, são mais de 400 hoje só no técnico em enfermagem, e a gente foi ali para o centro de eventos e manteve em pé Eu lembro o disso. centro de testagem para as pessoas que precisavam fazer a testagem de Covid. E afora a vacinação e por aí vai. Mas eu falo com muito orgulho da área da saúde. A área de tecnologia é uma área que tem muita ascensão, Leandro. O Leandro sabe disso, né? Então as empresas procurando pessoas, por exemplo, faltam programadores. As pessoas me ligam para perguntar, eu quero alguém que saiba fazer aplicativos, desenvolva site, e-commerce. E a gente tem essa formação Sim. em programador, né? Enfim, a gente tem a área de gestão, comércio, né? A parte social é muito forte, né? A gente talvez tenha espaço aqui para falar dos projetos sociais do Senac, né? Mas, por exemplo, hoje a gente tem um projeto que é muito lindo, junto com a FURG, que é o CCMAR, professor Lauro Barcelos. Estamos lá dentro, atuando com jovens de 14 até 17 anos. E a gente vive num município, infelizmente, que tem uma realidade da violência contra o jovem muito grande. Né? Verdade. O Thiago fala sobre jovem mesmo no Cine. A primeira oportunidade que eu tive de conversar com o Thiago, ele havia assumido o Senac há pouco tempo e eu também tinha assumido o Cine há pouco tempo. E eu fui lá conversar com o Thiago e a primeira conversa da gente foi sobre o jovem, né, Thiago? Nós conversamos sobre o Jovem Aprendiz, que é um projeto o qual eu sempre defendo muito, porque eu acredito que acaba unindo a questão do trabalho, na primeira oportunidade de trabalho, com qualificação. Então, esse projeto também do Jovem Aprendiz lá do Senac é algo que o Cine sempre foi parceiro e conseguiu direcionar os jovens para o mercado de trabalho. Né? Até eu faço um complemento, né? A gente tem esse projeto lá com o CCMAR e a FURG, são jovens de 14 a 17 anos. São quase 350 jovens, Selminho, por ano. E esse que o Leandro fala, que é o Jovem Aprendiz, para mim é o projeto mais completo de inserir um jovem de maneira formal e legal no mercado de trabalho. Aqui em Rio Grande nós temos cerca de 300 jovens de 14 até 24 anos. Tá? Então eles recebem meio salário mínimo para fazer a formação, ou seja, eles estão empregados, fazem parte lá dos dados do Cine de empregados e desempregados. E ao mesmo tempo que eles estão empregados, recebendo uma formação técnica lá no Senac, eles estão vinculados a uma empresa do segmento de comércio, de bens, serviço e turismo, que é o que a gente representa. Sim. Recebendo uma formação legal. A primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Né? Temos um jovem aprendiz aqui, né? Eu fui aprendiz lá na cidade de Pelotas, né? Mas isso aí já fazem alguns anos, né? Puxa vida! Mas eu admiro muito esse programa, Selmo, porque realmente, sabe aquele programa que tira um jovem... Tu é um grande exemplo, só pra fazer aqui rapidinho, né? Tu é um exemplo de que esse programa realmente dá certo. Inclusive, quando fizemos eu fiz um projeto de Cine na escola, né? Isso aqui aí. em Rio Grande. E aí, claro, o Senac sempre foi meu parceiro em tudo que a gente desenvolve no Cine, né? E eu pedi pro Thiago, um dia tu tem que ir lá conversar com esses jovens nesse projeto para mostrar que é possível, né? Mostrar que tu foi jovem aprendiz lá na tua cidade. Eu acho que tu é de Pelotas. Né? E tocar para frente que dá para ser feito, né? Eu realmente admiro. Inclusive, a gente está aqui num espaço que eu aproveito, Selmo, para dizer o seguinte: quem está nos escutando agora, que tem lá de 14 até 24 anos, está estudando ou já concluiu o ensino médio, porque é um requisito, tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Nós temos, por exemplo, uma turma que inicia agora em novembro. Né? Temos 2 turmas que iniciam em março. Então, às vezes, o jovem está lá em casa, não sabe o que vai fazer da vida. O Cine é um parceiro importante, mas não é o único. Né? O Cine tem ajudado muito assim, na inserção desses jovens no mercado de trabalho, porque a responsabilidade de conseguir a vaga é do jovem, mas as empresas são obrigadas a contratar, então elas têm as vagas. Então a gente pega aí 50, 60 empresas vinculadas ao Senac. Quem tiver dúvida pode procurar lá o Senac, que a gente tem a relação das empresas, orienta, né? O jovem vai lá na empresa e se candidata a uma vaga de jovem aprendiz via Cine ou direto com a empresa, né? E aí depois vai fazer um curso no Senac, né? Então, reafirmo, é uma forma assim, ó, muito interessante de inserir um jovem de maneira formal no mercado de trabalho. Eu preciso trazer um dado aqui rapidinho. Claro, não. Cara, aqui não tem problema de tempo. Precisa ser rápido. Aqui não precisa ser rápido, já vou dizer. Hoje, Selmo, nós temos cerca de 10 milhões de pessoas desempregadas. 9 milhões e alguma coisa de pessoas desempregadas no Brasil. Já vem caindo a taxa de desemprego, já teve muito mais alta.
Mas se a gente olhar o desemprego entre jovens da idade do programa Jovem Aprendiz, ele é quase 3 vezes mais. Né? Então, eu não sabia disso. É por isso que eu adoro esses programas. Eu deveria dar essa informação, né, Marcelo? Mas isso é dado da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios. Né? Então, assim, tudo que a gente fizer enquanto sociedade para dar oportunidade para esses jovens nunca vai ser suficiente. Então o Cine precisa atuar como já vem atuando, o Senac precisa atuar, os veículos, os meios de comunicação precisam dar espaço para a gente falar sobre isso, né? E afora isso, a gente tem um trabalho também com a Marinha ali, muito interessante, que é o chamado Ametista e Renascer, que é o trabalho da Marinha, mas nós ajudamos também na formação de jovens. Então, se somar essas 3 ações, Leandro, nós temos quase 1.000 jovens em Rio Grande que de alguma forma passam por uma formação. Né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Afora os cursos que a gente faz lá, o trabalho que a gente o time do Thiago é fora de série. Né? O time dele é muito bom. Não, com certeza. Eu convivo muito com eles lá nessa parceria e o time deles é... Quando eles iam conosco lá fazer o Cine na escola, os professores iam lá conversar e dar sugestão e informar como podiam se qualificar, como entrar no mercado de trabalho, como fazer uma entrevista. São demais lá. Né? Pô, aliás, aproveitando, queria que tu falasse agora, Leandro, o quão é importante para quem busca uma vaga de emprego nesse cenário tão complicado que a gente vive atualmente, o quão é importante ter essa preparação, ter passado por um curso do Senac, ou enfim, chegar com um currículo mais qualificado. Isso faz a diferença, com certeza? Com certeza, né? A gente vê no Cine... Eu até uma certa vez fui mal interpretado, né? Que a gente teve eu dei uma entrevista numa TV aqui de Rio Grande, Dia do Trabalho. E aí, Dia do Trabalho, a gente tem que falar coisas boas, e eu realmente falei, né? Mas eu precisava falar algo que me tocava já fazia um tempo. E eu comentei, Rio Grande está precisando de qualificação. Eu fui bem criticado na época, mas eu acreditava nisso, sabe? Eu vejo algumas vagas no Cine, e o Thiago comentou agora mesmo sobre programador, né? TI, área de TI. A gente vê que falta, né? Por exemplo, né, Selma, vou te dar um exemplo assim bem simples. Mecânico de linha amarela, a gente fala, que são máquinas, né? Sim. Dificilmente a gente consegue preencher ali. Fica muito tempo ali na agência, e aí a gente até vê nas redes sociais, essa vaga está há muito tempo, né, preenchida. Se a vaga não foi preenchida, porque talvez não, com certeza não tenha a qualificação necessária ali, né? Então, nós fizemos até em Rio Grande agora depois da pandemia deu uma caída por causa que não poderíamos nos reunir. A gente tem o grupo de RH. Que legal. E que sempre, no meu intuito, Selma, era que as empresas, eu até tenho o Thiago lá, tenho o Senac, era que as empresas pudessem ter essa comunicação com quem forma. Boa. Né? Para quê? Isso é fundamental. Para eles mesmos poderem se comunicar e dizer, olha, o Thiago, eu tenho dificuldade de captar currículo de TI. Aí o Thiago ia sentar com o time dele lá e dizer, olha, eu preciso fazer um curso. Então, essa era a minha ideia, assim, quando a gente criou o grupo, o Thiago também é fundador, porque a gente precisa qualificar, mas saber onde qualificar, né? A gente precisa saber o que está faltando. Tem um curso no Senac, que eu acho que é de panificação, algo assim, né? Aqui com o CCMAR. Eu tenho padaria, né? Há 20 e poucos anos lá. E cada vez que a gente precisa de um colaborador nessa área é muito difícil, entendeu? Sim. A qualificação, porque às vezes a gente escuta assim, e isso toca muito no coração da gente. Não dá uma oportunidade para aprender. Mas, infelizmente, certas vezes a gente não tem essa possibilidade. Se o meu padeiro lá, ele sair por algum motivo, não tiver mais, eu preciso, nessa oportunidade, colocar um padeiro que saiba fazer. Com certeza. Então, não adianta eu pegar uma pessoa nesse momento, né, a gente está falando dessa situação, e botar lá, porque a gente vai te ensinar. Não tem essa possibilidade. Então, é isso que eu digo. A gente precisa se qualificar, precisa... eu me formei em administração em 2009, 2010. E eu estou cursando na faculdade agora, 12 anos depois. Que legal, hein? Com 3 filhos, com 5... Sim, é mas difícil. É para agregar, né? É difícil. Óbvio que é difícil, né? A gente chega à noite ali... Cansado. Cansado, quer ficar com o filho um pouco, quer ficar com a esposa.
Mas tem que ir lá, tem que tentar se qualificar, porque se não for assim, não vai, né? Então, eu costumo dizer, tem que buscar. Tem que buscar, quem está nos vendo aí tem que entender que já é um mercado de trabalho muito difícil de ser inserido. Se tu não tiver a qualificação, é pior. Pô, e agora eu fiquei pensando, Thiago, o seguinte, ó, uma coisa muito importante, principalmente para ti aí, que de repente está no momento que está desempregado, ou para você que é jovem ainda está pensando em entrar nesse mercado de trabalho, o que eu vou fazer, que curso eu vou fazer, para onde eu vou? Pô, o que tu falou, concordo, e é verdade. Às vezes tu tem que enxergar o seguinte, é importante fazer o que a gente ama? Sim, mas também é importante tu, de repente, buscar algo que não tenha muita concorrência e te apaixonar por esse trabalho. Isso acontece muito. Às vezes a gente descobre até a aptidão, o talento, mas fazendo claro. outra. Eu gosto de dar um exemplo do André Agassi, que conta na autobiografia dele ali que ele odiava tênis. Ele não gostava de jogar tênis. Começou a jogar tênis por causa do pai dele. Se tornou um dos maiores de todos os tempos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que é muito importante realmente ter essa percepção, às vezes, de uma profissão, de uma especialização que não tem muita gente qualificada para buscar uma vaga, né? E aí eu queria saber, agora, tu que é o cara dos dados, Thiago, quais são os cursos mais procurados e os menos procurados lá no Senac? No Senac, eu não tenho medo de dizer a área da saúde. Disparado, assim, disparado. A gente tem uma procura muito grande. Por quê, Selmo? Que quando a gente pergunta para o nosso aluno o que ele busca com uma formação profissional, a gente faz essa pesquisa antes do aluno entrar, quando está ali no processo, né? Grande maioria busca laboralidade, empregabilidade. As pessoas ou querem acessar o mercado de trabalho, mudando de uma posição que elas já têm, que também é possível, já estou no mercado, mas eu enxergo uma possibilidade lá numa outra ocupação, ou crescer na área que ela já está, vai fazer uma especialização, vai fazer uma formação na área de tecnologia para poder qualificar aquilo que ela já faz. Então, isso é ponto pacífico. E a área da saúde, nos últimos anos, eu tem um dado que me chamou muito a atenção, já que tu quer, né? Nós formamos uma turma... começar a me humilhar aí, se eu não trouxe um dado. Não é isso, não é isso. Não. Nós formamos uma turma de técnico em enfermagem numa determinada ocasião, Leandro. 28 técnicos. 28 técnicos foram formados numa sexta-feira, concluíram o curso. Na segunda-feira da outra semana, nós emitimos os históricos e os certificados. Na terça-feira, a grande maioria deles foi a Pelotas, porque a regional do Conselho de Enfermagem é Pelotas. Foram lá para fazer o seu registro no Corém para poder trabalhar. Na quarta-feira, praticamente todos eles estavam trabalhando. Isso não é conversa. Assim, ó, se não me engano, um ou dois não tinham, porque assim, ó, tinha vaga na prefeitura, tinha vaga na Santa Casa, tinha vaga no Porto, tinha vaga em escolas. Então, é um mercado que ainda está, mas na época do forte da pandemia estava muito aquecido. Muito aquecido. Eu participei de reunião com a gerência de RH da Santa Casa, pedindo para a gente antecipar a conclusão do curso de algumas turmas, porque eles precisavam de gente. Tinha alas lá com 2, 3 colaboradores e precisavam ter 10, 12, 15, né? E a gente fez isso, conseguiu fazer uma força-tarefa. Por isso, respondendo a tua pergunta, eu te digo, hoje a área da saúde é a mais procurada. Mas a área de tecnologia ainda não despertou o interesse que eu imaginei que já tivesse despertado. Por que eu te digo isso? Porque a gente tem muita demanda de profissionais. Sim, com certeza. Sabe? E aí não tem pessoas qualificadas. Né? Há pouco a gente começou um programa, que até eu queria fazer um agradecimento ao Sicredi, que foi o nosso parceiro, chamado RSTI, para formar programadores. Como é que a gente chega à necessidade de formar programadores? Nesses grupos de discussão que o Leandro traz, por exemplo, tu vê toda hora pedindo alguém que tenha conhecimento, né? A gente fala com empresários, vai numa reunião, vai no... Então a gente formou uma turma, está em andamento lá, está acontecendo agora. Se for hoje à noite, está lá, são 15 alunos que estão fazendo a formação em programador, né? E apoiados pelo Sicredi. O Sicredi comprou algumas vagas e deu de presente aí para algumas pessoas, jovens principalmente, eles têm um lado social também, para eles fazerem lá no Senac. E o Senac entrou com alguns recursos lá para disponibilizar também. Mas ainda é muito pouco. 15 não é nada. 15 vagas é bom, é o início, mas não é nada. Precisava de 100, 150, 200, né? Mas é um caminho. Então, te respondendo, área de saúde
e a área de tecnologia no segmento que a gente atua, evidentemente. Tem, Claro. por exemplo, o Leandro trouxe aqui área mecânica, área de elétrica, talvez. Sempre precisa, né? Uma padaria no segmento que a gente atua. Outro dia eu recebi uma ligação do Gustavo, lá do RH do Guanabara, um abraço para ele, me pedindo Grande parceiro nosso também. outro grande parceiro, 5 padeiros e confeiteiros. 5, ele não queria 1, ele queria 5. O que a gente fez? Nós temos esse curso, o Leandro sabe, ali junto com o CCMAR. Bom, vamos ter que agitar, conseguir mais vagas. O que está acontecendo que o que a gente está formando aqui não está conseguindo ser aproveitado? A gente precisa mexer. Nós também temos uma responsabilidade, Sim, né, com de certeza. ajustar o nosso produto, a entrega, para que os alunos possam ser absorvidos por mercado. E a grande maioria tem sido absorvida. Por isso que eu te digo, esse é o segredo assim, do sucesso de uma escola. Quando tu forma um profissional e ele consegue entrar no mercado de trabalho, porque é isso, como eu falei no início da minha fala, dessa etapa, Sim. que é o que o aluno busca: empregabilidade, laboralidade, inserção no mercado de trabalho, melhor renda, a melhor qualidade de vida para sua família, né? O Senac tem uma... Eu não trabalho no Senac, né? O Senac é meu parceiro. Sim. O Senac tem uma outra via lá que, às vezes... Eu participei, acho que de uns 2 cursos, que era meio que empreendedor, assim, sabe? As pessoas... Não eram inseridas no mercado de trabalho, mas elas tinham a expertise para poder desenvolver um produto e ela mesma. Eu fui, se eu não me engano, lá aquele condomínio lá na Santa Rosa. Sim, aquilo foi um projeto. Vou só fazer um adendo para tu seguir. Claro. Para eu poder... para tu entender, quem nos escuta, né, poder entender. A gente assinou um convênio com o município do Rio Grande, onde... alguns empreendimentos foram construídos com recurso da Caixa Econômica Federal, do Minha Casa Minha Vida. Então tem um recurso para a obra do empreendimento. O nome daquele empreendimento era o Residencial Carreiros, se eu não me engano. Tá? Agora a gente está fazendo o trabalho técnico-social no BGV. Inclusive, sábado finalizamos uma etapa. Então vem um recurso para auxiliar... Minha comunidade. Isso aí. Minha comunidade. Auxiliar a comunidade... no desenvolvimento, no empreendedorismo, né? E a gente lá onde o Leandro foi, e ajudou muito, né? A gente fez um diagnóstico e tal. O que a comunidade quer se qualificar? A gente fez curso de manicure para as mulheres. Que legal. A gente fez curso de padaria. Eles fizeram um curso aqui no CCMAR de padaria, de informática. Enfim, uma série de formações específica para os moradores daquele condomínio. Porque precisava desenvolver aquela comunidade. Agora a gente está fazendo uma etapa no BGV. Vai ter um trabalho interessante no BGV. Que o final de tudo, Leandro, diga-se de passagem, é a regularização fundiária. Nós não trabalhamos com a regularização fundiária. Não tem nada a ver com isso, mas tem também, né? Porque a gente está junto. Então o final e podem acreditar, isso faz anos que vai sair. Vai sair porque eu participo de reuniões, existe o recurso, existe o trabalho sério ali da prefeitura nesse sentido, e a gente está com um pedacinho de todo esse trabalho que é o desenvolvimento técnico-social, que entra inclusive a qualificação profissional. Isso é o que é muito legal nisso é que eu tive lá, né, o professor Tolguin, se eu não me engano. O André me convidou: Leandro, tu vai lá conversar um pouco com o pessoal. Eu digo: eu não tenho essa desenvoltura toda, mas eu vou lá contar um pouco da minha história, né? E nós fomos lá e aí eu pedi pro pessoal não ficar como se fosse uma palestra, né? Sim. Disse: pessoal, vamos abrir uma roda de conversa aqui, que eu adoro. Todo mundo... Vamos conversar um pouco. E aí eu conversando com eles e dizendo para eles, né, contando a minha história e dizendo para eles que nunca deixasse alguém diminuir aquela qualificação deles, sabe? Que tal qualificação deles, se eu não me engano, era um projeto de 20 horas. Isso. E aí como eu fui participar da formatura, né? E poucas vezes eu fiquei tão emocionado quanto eu lembro. Eu engasguei na época. Eu digo: gente, eles levantam. Tem todo um processo, né? Todo um cerimonial, né? De formatura. E cada vez que o Thiago chamava o nome de alguém para vir pegar ali o seu certificado, eram as famílias batendo palma, era eles. Sim. Então, aquilo ali, eu digo: pô, que coisa legal. Eu disse para eles até: eu disse, olha, vocês nunca deixem de diminuir as conquistas de vocês. Pode ser um curso de 1 hora, pode ser um curso de 20, pode ser uma graduação na faculdade. Tudo vai somar na tua vida profissional ou somar na tua vida pessoal. E é isso que eu queria dizer, assim, sabe? Foi tão legal a gente ver eles se qualificando e a emoção de cada um ir lá pegar
Era o curso de... tem vários lá. Se eu não me engano, foi curso de panificação e de manicure, cabeleireiro, sei lá. Teve de empreendedorismo, de panificação, manicure, cabeleireiro. E teve tanta coisa lá. E eles iam pegar o certificado, a gente estava entregando ali, né? E era uma felicidade... Pô, que legal, né, tia? Tem que se qualificar, tem que correr atrás. E ali, até se eu não me engano, eles tinham uma ideia de fazer uma cooperativa. Sim. E vender os produtos que eles estavam fazendo lá, cuca, bolacha, e eles vendiam, tu vê. Não tinha possibilidade de entrar no mercado de trabalho, talvez, mas tinha possibilidade de tu fazer o teu qualificação produto. Profissional também, né? Vender. Na verdade, a gente fala em mercado de trabalho... Formal. Isso é muito importante. O Cine atua no mercado de trabalho formal. Mas a qualificação, ela te dá essa oportunidade. É evidente que a gente quer sempre o melhor para as pessoas. De ser um empreendedor também. De ser um empreendedor. Ou, às vezes, de não consegue... Claro, a gente não está incentivando isso, mas não consegue se regularizar, mas eu consigo ter a minha renda mesmo que informal. Né? Eu consigo pintar uma unha, eu consigo fazer um pão para vender, eu consigo fazer uma cuca, eu consigo cortar um cabelo. Ou seja, a qualificação, ela te abre essas possibilidades. Ou de empreender, ou de trabalho formal, ou de trabalho até informal, né? Sim, tu sabes que hoje em dia eu penso muito isso. Pô, e às vezes a gente chega numa certa idade e a gente tem vontade de voltar alguns anos, né? Tipo, por que eu não Quem tenho, nunca? Né? Por que eu não tenho agora esse conhecimento que eu tenho quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos? Né? Se bem que eu não posso reclamar, eu sempre fui muito trabalhador. Houve um período que eu trabalhava em 2 rádios, era DJ, enfim. Mas é isso que eu ia te falar agora, Thiago, em cima do que tu comentou, né? Que também dá para fazer as duas coisas. Dá. Tu pode ter um trabalho formal, com carteira assinada, para tu ter uma estabilidade, uma renda fixa no final do mês, e pode ter um projeto paralelo. Sim. Que toma tempo, mas dá. E vai ganhando. E aí, inclusive, existem até alguns livros bem interessantes que contam umas histórias de pessoas que começaram fazendo isso, com algo fixo, garantido, e aí daqui a pouco o projeto paralelo passa a ter o teu projeto principal. E aí tu podes então abrir mão, sair da empresa, como a gente estava falando agora de um amigo nosso aqui, né, em off, né, que é mais ou menos isso. É isso aí. É um case de sucesso. E que esperamos que se torne mais sucesso ainda. Mas é um cara que é artista e que tinha um trabalho formal e que resolveu se dedicar somente para a sua arte. E está conseguindo ganhar dinheiro com isso. Tá. Só que, claro, são opções que você vai ter. Mas eu acho que isso é muito importante. Mas a base de tudo, com certeza, passa pela qualificação. Então, por isso que é sempre importante estar fazendo novos cursos, se qualificando e cada vez mais. Mas vamos fazer o seguinte... Porque o papo aqui com esses dois, já viu, né? A melhor coisa que tem para um entrevistador é ter 2 entrevistados que tu não precisa perguntar muito. Eles já vão desenvolvendo um assunto muito legal. Então vamos fazer o seguinte, Lívio, vamos fazer um intervalo, e na volta vamos seguir falando com o Thiago Radman e com o Leandro Viana, do Cine e do Senac, essa dupla de peso, hein? Que isso, aqui no Cultura Pop. Voltamos em seguida. Você sabia que aqui em Rio Grande nós temos uma clínica especializada em atendimento para pessoas com necessidades especiais? Não sabia? Então vem comigo porque eu vou te apresentar a Sorrir Clean. E o melhor, atendimento adulto e também infantil. Um dos espaços preferidos da criançada é aqui, o Espaço Kids. A diversão é garantida. E ninguém melhor do que a doutora Raquel Mansur para falar para nós, doutora Raquel, um pouco mais da Sorrir Clean. Falamos da Sorrir Clean, somos uma empresa que ela nasceu na cidade de Pelotas e agora a gente veio aqui porque eu e a minha sócia somos aqui da cidade de Rio Grande, queremos investir aqui. Nós somos uma empresa que trabalha com quase todas as especialidades odontológicas, trabalhamos com ortodontia, aparelhos invisíveis, trabalhamos com tratamento de canal, pacientes com necessidades especiais, implantes, todas as especialidades da odontologia vocês vão encontrar aqui. Então não perde tempo, venha você fazer uma avaliação aqui na Sorrir Clean, Silva Paz 258, estamos te esperando. Ótica Estima, tradição e qualidade
desde 1914. Ótica Estima, General Neto e Shopping Praça. Muito bem, faltando agora 29 minutos aí para as 3 horas da tarde, eu acabei nem vendo a temperatura, né? Hoje está uma tarde super agradável, né? 21 graus de temperatura, né? Sensacional. Bom, agora vamos mudar um pouquinho essa história aqui, né? Porque, como vocês viram aqui, são 2 blocos de meia hora, então a gente tem tempo, apesar de que, se vocês me permitirem, eu vou convidar vocês para virem mais vezes ao programa, porque tem tanta coisa para falar que... Mas eu queria fazer, assim, uma síntese de cada um dos dois, se me permite. Começando com o Leandro, para começar, né? Como é que tu foi parar no Cine, Leandro? Quanto tempo faz isso? Então, Selma, eu sempre fui ligado ao RH, né? Desde a minha vida profissional, assim, era RH ou logística. A gente tinha uma empresa familiar que de logística de produtos perecíveis, e eu sempre cuidei disso. Eu que contratava, meu irmão cuidava da parte operacional. E aí, em 2013, eu recebi uma proposta da RVT, no Polo Naval. Olha, a gente precisa de uma pessoa que cuide dos alojamentos. Olha só. Alojamento. Nós tínhamos 850 pessoas de fora da cidade que, quando chegava em Rio Grande, tinha que estar ali para pegar ele na rodoviária e levar para um alojamento. Então, tu imagina, eu tinha, se eu não me engano, 15 ou 16 casas que a gente pegava as pessoas na rodoviária e levava. E aí eu cuidava da alimentação, da residência, do transporte. Para ter uma noção, na época, em 2013, eu usava um celularzinho daqueles pequenininho, que a bateria dura muito. Uma semana? Aquilo durava um dia para mim. Era eu e o Felipe Branco, meu amigo Felipe Branco, nós éramos os dois. Felipe. Meu irmãozão. E aquilo, eu fiquei com ferida na orelha do telefone. Então, imagina, 850 pessoas, um pessoal Nossa. De tudo que é lado do Brasil, descia pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Norte, e eu que cuidava de tudo. E aí, nessa função que eu exercia, o que durou mais ali, que eles diziam, o que durou mais foi 3 meses o cara aguentou. 3 meses pediu demissão. E eu, desse meu jeito de levar a coisa séria, né, com seriedade, mas saber ter flexibilidade de como é que cada pessoa que morava na casa tinha uma cultura diferente, né? Tinha uma forma. Um morava no Rio, outro morava em Bagé, ali em Ilha Negra, né? Que tem... Então, pô, esse meu jeito de saber levar, eu fiquei. Fiquei quando chegou quase um ano. O dono da empresa me chamou e disse: olha, Leandro, vou demitir o RH inteiro. Preciso que alguém assuma. Sou formado em administração de empresa. Conhece de RH? Conheço, né? Aquele jeito que a gente conhece. Vamos lá. Eu assumo. E aí eu assumi o RH em 2014, se eu não me engano, da RVT, e aí fiquei. Fiquei trabalhando na RH até o fim, bem dizer. Fui um dos últimos a sair da RVT. Aí saí da RVT, fui me dedicar à nossa empresa. A gente tem uma empresa de ônibus e padaria também. Sim. Estou me dedicando, e aí o atual prefeito Fábio, então deputado, me chamou e disse: Leandro, eu preciso de alguém para assumir o Cine, mas alguém de assim, ó, a gente precisa moralizar o Cine lá. Precisamos tocar para frente. Não, Fábio, vamos lá. E aí, em agosto de 2017, eu assumi o Cine. Lá, bem difícil, passei por momentos bem difíceis lá. A gente estava no início da obra da Yara e as vagas entrando, e aí eu direcionando as coisas como deveriam ser. Ó, é a fila, tem que passar na fila, essas coisas. Tive problemas bem graves lá dentro, até ameaça de morte e tal. Foi bem difícil, bem difícil. Mas nesse período a gente começou a mostrar como era feito, né? Ó, é feito assim.
tem uma fila. Eu fazia 2 planilhas, uma do atendimento e uma de quem estava na fila. Então tinha que bater as planilhas, entendeu? Então comecei a mostrar para as pessoas que era um formato legal de se fazer. E as pessoas foram vendo que as coisas foram funcionando e aí foi muito bom. Uma aceitação bem boa, assim, da nossa gestão. E aí fui ficando, foi trocando do governo, eu fui ficando. E tô lá até hoje, né? Graças a Deus o Cine, nesses 5 anos que eu tô lá, sempre ficou entre os 4 ali que mais empregam no Rio Grande do Sul. É verdade, aproveito para te parabenizar. Sempre ficou entre os 4. Hoje a gente vive uma situação bem difícil, né? A gente teve que sair daquele prédio. Pois é. Inclusive, às vezes eu recebo algumas mensagens: pô, Leandro, as vagas do Cine deram uma diminuída. A gente nota, a gente sabe. Realmente a gente está passando por um momento difícil, porque a gente teve que sair daquela agência. Momento de transição, né? Teve que sair da agência, a gente foi ali pro Procon, na antiga rodoviária, e não tem a mesma estrutura física que a gente tinha lá. Então as empresas colocam as vagas por ali para ter uma vaga para fazer entrevista, né? Ter uma estrutura para poder documentação, etc. E hoje a gente não tem, então diminui mesmo. Mas quarta-feira o pessoal de Porto Alegre está vindo para cá, para a gente, se Deus quiser, fechar a nossa agência nova. Que legal. O aluguel. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente está fechando o contrato aqui pertinho, bem pertinho. Você é teu vizinho. Olha aí, hein? Então vai me visitar mais vezes. E aí a gente vai retomar aquela potência que a gente tinha, as vagas disponíveis e os projetos que a gente sempre fez. O Senac era parceiro do Cine, nós tivemos projetos com deficiente, projeto com pessoas legal, transplantadas. Né? É verdade, eu lembro disso. Muita coisa lá que a gente fez nesse período. E sempre tentando ajudar a comunidade a se inserir no mercado de trabalho. Olha, com certeza nesse período todo a gente já construiu um legado e tanto, hein? Que é o que a gente luta, né? É o principal dessa vida, né? Olhar para trás e saber que a gente construiu um legado. Agora, Thiago, me conta como é que tu foi parar aí no Senac. Pois é. Que história. Conto sim. Vou dar um passo atrás e dizer que, na verdade, eu tô quase 20 anos no Senac. Nossa. Vou fazer 20 anos daqui a alguns meses, maio do ano que vem. Mas tu foi com quantos anos pro Senac? 25? 18. Por 5 anos? Não, porque tem 20 e poucos, né? Não, o homem tá bem, né? Tá a bem, gente né? falou na chegada, a gente Não, disse. eu, na verdade, com 18 anos eu entrei no Senac. Que legal. Mas eu quero dar um passo atrás para dizer como que eu cheguei até essa oportunidade, né? Até para passar um recado ali para a juventude que está nos escutando, né? Sim. Eu sempre fui muito ligado a movimentos de juventude, né? Eu sou anglicano, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Inclusive tem uma igreja aqui, que é a Igreja de Pedra, em Rio Grande. Sim. Aqui na volta da Isso praça, mesmo. pertinho, inclusive. Isso mesmo. Aqui? Linda. Do né? lado aqui, né? E lá em Pelotas, eu sou natural de Pelotas, tinha a juventude. E um dia o bispo foi nos visitar. O bispo que atende toda a região foi visitar a juventude. E aí eu sabia que o Senac, a igreja tinha um colégio em Pelotas, Colégio Anglicano Santa Margarida, um colégio muito antigo, que fechou depois. E tinha um curso que eu queria muito fazer, mas não tinha condições de entrar. O que eu fiz? Bati no ombro do bispo e disse que eu queria falar com ele. Né? Falei com ele e pedi uma bolsa de estudos para ele. Que idade tu tinhas? Eu tinha 15 anos mais Olha ou menos. só, já nessa proatividade. época... Mas é isso que eu queria, esse ponto que eu queria chegar, né? Nessa época eu fazia o Jovem Aprendiz no Senai. Que legal. Senai. Por que eu quis trazer essa história? Porque às vezes o que falta para nós, né, é a atitude, né? Iniciativa, atitude. Ação. O máximo que a gente poderia escutar era um não. Olha, não dá. Né? E o que ele me disse? Pegou uma folhinha de papel e escreveu um bilhetinho. Maurício, que era o nome do diretor, favor receber o jovem Tiago. Que legal. E eu fui lá falar com o diretor, né? Todo cheio de graça. Estou respaldado aqui pelo bispo. O bispo era o diretor institucional e tinha o diretor executivo, né? Eu fui lá pedir uma bolsa para ele e o cara, não, eu te dou uma bolsa, mas tu tem que trabalhar para pagar essa bolsa. Não existe nada de graça nessa vida, meu filho. E eu não tenho problema, trabalhar não é problema, a gente arregaça a manga e trabalha, né? Claro. Mas aí eu trabalhei numa escola, por isso que eu estou trazendo essa questão toda. Trabalhei numa escola, no Colégio Anglicano Santa Margarida, na área administrativa. E aí também trazer coisas diferentes e não ter vergonha de propor e dizer que não sabe, né? Eu nunca me esqueço de uma situação, Selminho.
Talvez aquele pessoal mais novo não vai saber o que eu estou dizendo, né? Mas antigamente não existia cartão de crédito e as mensalidades eram pagas no cheque predatado. Cheque predatado. Então fazia 12 cheques, bom para janeiro, bom para fevereiro, bom para março. Assim, aquele bom, né? Aquele bom. Enfim. E aí a área de tesouraria tinha um problema que tinha um controle bem deficitário do cheque que era bom para o dia de hoje, né? Sim. Então segunda-feira ia lá, se pegava todos os cheques e conferia o que dava para entrar hoje. O que eu fiz com o meu conhecimento da área de tecnologia básica, eu estava fazendo um curso na própria escola da área de tecnologia, que era de redes, fiz uma tabelinha no Excel e botei assim, cheque do Selmo, valor tal, para data tal. E aí tu aplica um filtro no Excel, coisa simples, né? Sim. Cheque bom para o dia, que dia é hoje? 24? Cheque para o dia 24 de outubro. Aí tava lá, dava a relação de todos os cheques. Primeiro todos os 24. O pessoal se apaixonou. Mas isso é também trazer coisas diferentes, né? E a empresa também dá a oportunidade para o jovem. Por isso que eu sou apaixonado por essa muitas gerações no mesmo espaço, porque tem um que tem mais experiência, o outro traz a tecnologia, o outro vai ajustando. Mas aí apareceu no jornal Diário Popular, apareceu uma vaga, escola de grande porte seleciona administrativo com experiência, né? E eu tenho 18 anos, eu tô cheio de experiência, eu sei muita, né? Me achei, né? Mandei o currículo e me chamaram. Me chamaram para uma entrevista e nunca mais saí. Tô aqui até hoje, passei por... Claro, comecei como auxiliar de administração, auxiliar nível 1, depois fiz graduação, fiz mestrado, tô fazendo doutorado. Aí assumi a direção do Senac em Bagé. Fiquei 9 anos gerenciando a região do Senac em Bagé, uma região muito grande, muito... Né, até chegar em Rio Grande, agora 5 anos em Rio Grande, e agora há 4 meses eu recebi um desafio que é gerenciar também a faculdade do Senac em Pelotas. Então hoje eu sou responsável pela faculdade do Senac na cidade de Pelotas e a escola do Senac na cidade de Rio Grande. Juntando aí, a gente tem quase 90 colaboradores diretos, né, que trabalham e fazem a educação acontecer, do nível superior, a pós-graduação lá em Pelotas, e do nível técnico e formação inicial e continuada aqui na cidade do Rio Grande. Um desafio enorme, mas que eu faço há quase 20 anos com muita paixão e muito orgulho, Selmo. Pô, sensacional. Que história, hein? Uma história de sucesso, hein? Um case de sucesso, hein, Thiago? Sem dúvida. Essa é a verdade. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, na verdade uma palavrinha, né, muito usada hoje em dia e que faz a diferença na vida de todo mundo, que é networking. Sem dúvida. Isso é fundamental. E até para quem busca uma vaga de trabalho, e aí eu vou trazer um dado muito interessante. Às vezes, na tua roda de relacionamento entre os teus amigos, pode ter alguém, se tu estiver desempregado, que pode te conseguir uma vaga de trabalho. Pode ter alguém que conhece alguém que está precisando de um profissional com as qualificações que tu tem. E se tu não conversar, se tu não tiver essa atitude aí que o Thiago teve, que o Leandro também tem, sim, talvez tu não fique sabendo. Por que eu estou trazendo isso para o nosso bate-papo? Porque, Leandro, tu é um cara, e o Thiago também, mas vamos começar contigo, que além do teu lado profissional lá no Cine, tu faz várias outras coisas, né? Tu é um cara do futebol, tu é um cara agora do pádel. Conta para nós aí o que tu está fazendo e o quão é importante também esse teu networking agregando aí para tua vida. Eu costumo brincar, né, o Selmo, que o Leandro é coordenador do Cine, mas o Leandro é pessoa física, né? Então, às vezes, sei lá, o Thiago, né, o Thiago me liga, ó, Leandro, preciso de um currículo de escritório lá. Vamos abrir essa vaga no Cine. Olha, Leandro, eu não tenho tempo para abrir a vaga, tu tem um currículo para me mandar? Então, aí é o Leandro, pessoa física, né? O Leandro recebe lá, ó, vamos... Então, é como tu falou, né? O network, né? Então, hoje eu vivo no meio do pádel, né? Porque eu brinco de jogar pádel, a Mariana é profissional. Eu não, eu brinco. Eu tô sempre no meio do pagode, eu gosto de fazer um pagode, gosto de brincar no rebolo ali, cantar. Eu jogo futebol, jogava, né? Quando tinha joelho. Então, o que eu costumo dizer também, Selmo? A tua conduta profissional, ela tem que ser compatível com a tua conduta pessoal, né? Sem dúvida. Porque se tu for uma pessoa que tu não é uma pessoa boa, tu não é uma pessoa que procura fazer o bem, uma pessoa que tu tenta ajudar o próximo, quando tu for lá pedir uma oportunidade para alguém, não vai, né? Não vai rolar. Cara,
Ela não vai dizer, pô, Leandro, mas é um cara que tá aqui no meio da gente. Como se diz na linguagem aí, pô, o cara é um traíra, não tá sempre aqui, né? Não vou indicar ele. Então a tua conduta tem que ser. Tu tem que ter uma conduta boa, né? Tanto profissional quanto pessoal. E a gente vive isso todos os dias, né? Eu saio daqui, vou fazer alguma coisa, vou na padaria, tem padaria no BGV, onde estou voltando para morar depois de 5 anos. É meu bairro, né, Selma? Não é nem para sair de lá. Eu me sinto muito bem ali, né? E então eu chego ali, as pessoas vêm conversar comigo, vão trocar ideia, a gente senta no cordão na calçada ali para coisa boa isso. Para falar sobre futebol, falar sobre o Grêmio, sobre o Inter, sobre como. Então é isso que eu digo. Eu procuro manter minha postura profissional muito parecida com a minha postura pessoal, sabe? E quem convive comigo sabe muito bem como eu sou nesse sentido. Então eu daria esse toque, assim, sabe? Vamos seguir o caminho certo aí, porque no meio de todo esse bolo que a gente vive aí, alguém vai te enxergar, alguém vai te dar uma oportunidade. Não, perfeito. Por outro lado, Thiago, tu é um cara muito ligado aí também ao futebol, mas vejam só, hein? Eu até vou ter cuidado com o que eu falo para não tomar o cartão amarelo. O cara é especialista nesse lado da arbitragem. Conta um pouco para nós. O cara é chefe do árbitro. É chefe, não é nem... Não, na verdade, tu tocou num ponto que talvez, no meu ponto de vista, seja o mais importante desse nosso bate-papo. É importante a gente ter qualificação, é óbvio que é importante. É importante a gente ter instituições como o Senac, como o Cine, que promovem a inserção no mercado de trabalho, a qualificação. Mas é o esforço individual de cada um que vai fazer a gente acessar melhores condições. E eu acredito muito na rede de relacionamento que a gente constrói. Claro que sim. Né? Então tu falou agora do departamento de arbitragem. Eu tenho vergonha de dizer para vocês quanto que eu recebo para trabalhar no departamento de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Eu faço em 20 anos, junto com o Senac. Eu entrei no mesmo ano, 20 anos que eu trabalho no departamento de arbitragem. Mas recebo financeiramente, porque eu recebo muito mais do ponto de vista de relacionamento. Né? Então, hoje eu tenho a função de fazer as escalas profissional, jogo do São Paulo, jogo do Rio Grande, ontem tinha jogo do Pelotas e Monson, fui eu que fiz a escala, fui lá, acompanhei o jogo, o árbitro lá de Livramento apitou muito bem, por sinal. Então a gente tem essa responsabilidade. Comparado o trabalho no Senac, é infinitamente maior a remuneração, evidentemente, no Senac do que na federação. Só que a rede que se abre, para dar um exemplo para vocês, o meu atual chefe, ou diretor, né, do diretor regional do Senac, eu conheci ele antes de entrar para dentro do Senac. Não foi por isso que eu entrei no Senac, mas eu já conhecia ele. Porque ele era diretor de um clube que até fechou depois, que era o Cerâmica de Gravataí. Cerâmica. Ele era Sábio jogou lá. Savinho, sabe o Sim. Saveiro, mano. Então ele era diretor da área comercial lá, do Cerâmica, e eu conhecia ele. Então eu tinha assunto, a gente conversava. E o que tu trouxe, eu costumo... Toda a aula inaugural do Senac que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo. E eu acredito muito nisso, Pois Selma. é. A gente está sempre sendo observado e avaliado. Perfeito. Esse é um ponto. Então, assim, na maioria das vezes, aquele teu colega que hoje está aqui do lado na sala de aula vai ser o cara que vai estar numa empresa que vai poder te indicar ou não. Né? Vai poder referendar o teu nome ou não. E isso já aconteceu muitas vezes comigo. Vocês falaram do Jovem Aprendiz. Grandes amigos do Jovem Aprendiz, lá no ano de 1998, eu encontro, há pouco tempo era diretor regional da CE. O cara fez comigo, tá lá. O outro era funcionário lá da Prefeitura de Pelotas. O outro funcionário... Ou seja, são pessoas que volta e meia ligavam. Vem cá, tu conhece o fulano? E tu diz, conhece, esse cara é top, contrata. Ou ao contrário, infelizmente eu preciso dizer que já aconteceu. Dizer, olha, dá uma segurada. É verdade. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que... como falou o Leandro, né? A gente é o que é, cara. Pessoa física, pessoa jurídica. Não adianta ter duas caras, não adianta ser uma pessoa aqui, outra lá na empresa. Outra... Então, assim, o Thiago da Federação Gaúcha de Futebol é o mesmo do Senac, é o mesmo que está aqui conversando com vocês, ou deve ser o mesmo, né? Isso vale para quem está nos escutando, né? Às vezes a gente está na sala de aula e está com a carapuça de aluno, acho que pode fazer tudo, que não sei o que ninguém está vendo. Ou eu tô lá no futebol, aí eu brigo com um, aí eu dou um soco no outro, aí... Cara, não é, cara. Não é. E isso marca a pessoa. Para finalizar, eu lembro da minha esposa, quando foi morar comigo em Bagé,
ela recém tinha se formado, Leandro. Tinha se formado e não tinha experiência nenhuma, né? Nenhuma. Professora, ela é professora. Sim. E aí convidaram ela para dar aula numa escola. E ela foi, só não recebia. A escola não pagava. Só não recebia. Aí ela veio conversar comigo e disse, o que tu acha? Eu vou sair. Eu digo, não, faz o seguinte, eu consigo segurar as contas do mês, não tem nenhum problema. Mas tu tá lá, tu tem colegas, tu tá no mercado, tá te relacionando. Perfeito. Tenta ficar. É evidente que ninguém pode trabalhar de Sim, graça, claro. ninguém tá incentivando isso, não é isso. Mas ela ficou. Quando chegou no final do ano, uma colega dela disse, olha, tem uma escola que tem uma vaga em aberto, fez um baita trabalho aqui, eu vou te indicar para lá. Ela foi, trabalhou todo o período que eu fiquei lá. Ela estava numa escola super de ponta lá, por indicação de uma colega aqui. Então, se tivesse daqui a pouco saído ou não feito aquela rede de relacionamento, também não teria tido essa oportunidade. E é isso que eu quero dizer, que às vezes nos momentos mais inusitados tu tem a oportunidade de conhecer pessoas, de te relacionar, né, e mostrar quem realmente é essa pessoa. Né? Sim, porque na verdade às vezes tu não ganha financeiramente, Sim. mas tu ganha em conhecimento, tu ganha em networking. O Selmo que não gosta muito de livro, né? Falou em conhecimento, não gosta muito. Não, então, exatamente. Eu vou te dizer, cara, a cada livro que eu leio, eu chego à conclusão que eu estou conversando com o autor. É verdade. E tem aquela questão de jeito que tu olha, não vai ser o mesmo que eu leio, né? Então, exatamente, né? E fora que tem uma outra questão ainda, falando sobre livros, que é o seguinte, né? Quando tu lê o mesmo livro mais de uma vez, e eu faço isso muito, sempre vai ter alguma coisa que tu vai olhar de uma maneira diferente, ou melhor, tu vai ler de uma maneira diferente. Então é fantástico. Então é isso também, além dessa troca de conhecimento aqui, hoje, né, como nós estamos, né, que é no presencial, olho no olho, uma troca de conhecimento também através de um livro, de um filme, de um documentário. Cara, tudo isso é importante. Então olha só que história bacana da tua esposa. Porque é isso, aquela hora que eu estava falando, que eu acabei não concluindo, eu acho, o que eu gostaria de voltar lá é que eu, muitas vezes, por não ter essa visão que eu tenho hoje em dia, eu acabei não aceitando o convite para fazer algumas outras experiências, para viver algumas outras experiências, que muitas vezes financeiramente talvez não valessem a pena, Sim. mas em termos de conhecimento vale a pena. Sim. Então, Isso aí é fantástico, cara. Gente, que loucura, né? Nossa, muito Voa! Estão quase no final, mas tem duas coisas que vocês precisam falar antes da gente se despedir. Só tem detalhe, né? Já estão intimados para voltarem mais vezes aqui. Porque tem muito assunto. A gente não falou, por exemplo, dos eventos que vocês têm feito, né? Tem muita coisa também, parte do Cine. Mas a gente vai voltar a conversar. Mas antes de partir para o encerramento, eu preciso que tu fale, Leandro, a respeito do Cine. Quem está assistindo agora, está buscando uma vaga no mercado de trabalho, quer deixar um currículo lá no Cine, enfim, o que tu poderias falar para essas pessoas aí? Então, Selma, como eu comentei agora há pouco, né, o Cine está se reestruturando, né, e o Cine é muito sazonal, né, as vagas vão entrando, vão surgindo, e às vezes dá uma caída, às vezes dá uma surgida, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, essa semana eu tive uma conversa bem produtiva com uma empresa aqui de Rio Grande que vai abrir daqui a um tempo, eles vão começar um processo seletivo e eu oro todos os dias de noite para que a gente consiga trazer essas vagas para o Cine. Sim. Se eu não me engano, são em torno de 80 vagas e eu tenho conversado muito, tem reunião quarta-feira com eles. Se Deus quiser, a gente vai fechar essa parceria aí e a gente vai disponibilizar. Eu digo para as pessoas todos os dias verem as vagas do Cine, todos os dias elas entram, elas saem, e todos os dias o coordenador do Cine, o Leandro Viana, ele sai de casa e vai nas empresas, vai no celular, tentando captar vagas para a agência. Porque eu sempre disse, e eu vivi o outro lado, eu fui supervisor de RH da RVT, e eu vivia naquele ciclo ali de, tem uma vaga aqui, tens nos currículos? E eu perdi muito profissional bom por eles não terem a possibilidade de se candidatar para a vaga. Então, quando eu vou numa empresa solicitar que eles coloquem as vagas pelo Cine, eu utilizo sempre isso. Olha, tu colocando a vaga pelo Cine, muito profissional bom que hoje não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, vai ter acesso a essa vaga. Tudo deixando nesse ciclo de pega com um, pega com outro, o currículo, tu vai perder esse profissional. Então, as empresas, eu tenho certeza que a partir do momento que a gente tenha um espaço físico melhor, as vagas vão voltar a funcionar lá e a gente vai poder ajudar muita gente aí no Cine. Perfeito. Aliás, não posso deixar de agradecer, né? Porque a nossa querida Mariana Mendonça, né, foi um achado, porque é uma excelente profissional, além de ser um ser humano incrível, né?
E acho que uma coisa está ligada com a outra também, isso é muito importante, né? Comprometimento, disciplina, palavrinha que a gente não falou ao longo do programa, mas é muito importante também, né? E acreditar naquilo que tu faz, né? Então a Mariana realmente, tá dando um show aqui na TV, tá agregando muito, né, como nossa executiva de vendas e através do Leandro, né? A gente abriu essa vaga lá também, né? Exatamente. A gente abriu essa vaga lá e a Mariana aí é um exemplo de que é muito importante tu ter essa qualificação. Tá preparada, né? Estar preparado para a oportunidade. Se surgir, tu tem que estar ali. Se surgiu, tu tem que estar preparado, né? Então isso é fantástico. E em cima disso, eu quero que tu fale agora sobre essa questão, porque o Leandro falou sobre as possibilidades, mas para tu aproveitar uma possibilidade tem que estar preparado. E aí entra o Senac, Thiago. Faça o convite aí, por favor. Por favor. Primeiro eu quero dizer que eu fico muito confortável de estar do lado do Leandro aqui, porque eu vejo o Cine, Senac e outras escolas, enfim, como um círculo virtuoso. Perfeito. Né? Então, um depende do outro, tá? E é claro que eu quero convidar as pessoas para conhecer o Senac, para ir lá, mas mais do que isso, né? Eu vejo, Selmo, que a gente tem tantas oportunidades hoje. As pessoas não podem reclamar das oportunidades de qualificação. Estou falando de qualificação. Claro. Hoje a gente tem uma universidade pública aqui que tem uma série de vagas. A gente tem um Instituto Federal que há pouco tempo, não sei se não fechou, mas com processo de seleção ali também. A gente tem grandes empresas que trabalham no segmento da educação, alguma delas como, por exemplo, o Senac, que está muito bem estruturado aqui. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente precisa se qualificar. Tem um pensamento do Nelson Mandela que eu adoro, que ele diz o seguinte: eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Né? E eu penso que a qualificação ela está nesse sentido, né? Então, se tu te qualificar, cara, tu nunca está perdendo. Tu pode estar preparado para uma oportunidade que vai aparecer. Né? Então, assim, para aquelas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, pensem sobre isso, né? O Senac é uma das possibilidades e hoje a gente tem, evidentemente, que cursos que são pagos, é verdade, mas também tem muita coisa de maneira social, gratuita, né? Eu falei aqui 4, 5 projetos que são gratuitos. Vai lá, bate lá. Daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade. Ou junta um recurso, disponibiliza para isso. Tem formação hoje presencial, virtual. A gente tem mais de 300 alunos aqui só em cursos técnicos à distância em Rio Grande. Então tu fala assim, daqui a pouco o cara trabalha, Leandro, se vira todo dia, mas quer mudar de profissão. Pô, vai lá fazer um técnico em transações imobiliárias, faz o Cresci, começa a vender, negocia imóvel. Pô, é uma mudança de cultura, né? Ou não, eu quero fazer um curso presencial, vou trabalhar na área de saúde, de TI e por aí vai. Então, assim, fica o convite do pessoal entrar no nosso site, que é o senacrs.com.br/Rio Grande, que tem todos os cursos, eu não vou citar aqui, que são mais de 60 cursos. É verdade. São 60 cursos que estão com vagas abertas agora. Se tu entrar ali agora, tu vai ver. Então, assim, entra lá, ou vai ali na Presidente Vargas 299, conhecer a estrutura, tomar um café. Que é linda, né, por sinal, né? É isso, fica o convite. Eu quero agradecer demais, assim, o espaço, né? Como eu falei lá no início, falta para nós, das empresas da cidade, essa integração, ainda mais com as empresas que comunicam para a cidade. Com certeza. Né? E a TV Mar é uma dessas grandes possibilidades. Obrigado pelo espaço. Que nada, já dizia o nosso velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. Eu só tenho que trazer mais uma informação que tu falou ali agora e eu lembrei. O Mandela é um exemplo de uma pessoa em que transformou o caos em oportunidade. Porque enquanto ele esteve preso, foram mais de 20 anos, né? 28 anos quase, se não me engano, que ele ficou preso. Sabe o que ele fazia na cadeia? Ele lia. Ele leu inúmeros livros, se qualificou, usou aquele tempo que para alguns, né, não aproveitam, ele aproveitou para se qualificar. E quando teve a oportunidade de governar o seu país, estava preparado. Então é isso. Essa é a dica. Sigam o exemplo do Mandela. E olha, sigam o exemplo desses dois aqui, né? Fantástico. Muito obrigado, Leandro Viana. Prazer te ter aqui. Obrigado, só gratidão. Obrigado, eu que agradeço. Sempre que quiser aí, que dá o prende o grito que a gente aparece. Se tiver que vir programa de pagode, programa de futebol, a gente vem também. Coisa boa, hein? E se tiver que pedir para alguém escalar um juiz, tá aí. Cara aqui, né? Vamos lá, bora. Thiago, muito obrigado, cara, mais uma vez por ter vindo e sucesso lá no Senac. Saúde e sucesso para nós. Eu que agradeço o espaço, sempre à disposição. Pô, perfeito. Então é isso, gente. Não esqueçam. Quer se qualificar?
busca um curso de qualificação lá no Senac. Está buscando uma vaga de emprego? Prepara um currículo, te qualifica e aí deixa lá no Cine lá, que com certeza vocês vão ficar em boas mãos. E o Cultura Pop de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Lembrando, reprise do Cultura Pop sempre às 20 horas, depois do Boa Noite Rio Grande, ou você pode conferir o episódio completo no nosso canal no YouTube. Não fez a inscrição ainda? TV Mar RG. Já aproveita, faz a inscrição no nosso canal, ativa as notificações, fica ligado porque amanhã tem mais. Amanhã eu vou estar recebendo, sabe quem aqui? Olha só, vocês os dois conhecem, o Thiago Nogueira. O Thiago Nogueira, amanhã o programa vai ser sobre como se reinventar no período de pandemia. O Thiago Nogueira é um músico, é um artista, seguindo o exemplo do nosso amigo, né, que fez o contrário, né? Ele estava num emprego formal e resolveu se dedicar à música. O Thiago Nogueira passou por uma dificuldade, como vários artistas passaram, de cair a agenda, enfim, e abriu uma padaria. Hoje ele tem uma padaria lá na Santa Teresa e amanhã a gente vai falar como é caminhar junto com o empreendedorismo e a música, a arte. Então não percam o Thiago Nogueira aqui no Cultura Pop. Um grande abraço e até amanhã. Valeu!